Boa tarde, galerinha. Hoje nós vamos começar um novo assunto. O assunto dessa quinzena vai ser raiz quadrada exata e aproximada de um número racional. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui é o que são números quadrados perfeitos. Vamos colocar aqui. Então, gente, números quadrados perfeitos. Quando você tem um número multiplicado por ele mesmo, você tem um resultado, né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. 10 vezes 10, 100. Então, esses números que resultam da multiplicação de dois números iguais, eles são chamados de números quadrados perfeitos. Então, o 1 é um número quadrado perfeito, o 4 é um número quadrado perfeito, o 9, o 25 e o 100. Existem infinitos números quadrados perfeitos, certo? Tipo 36, 81, certo? 225. Bom, quando eu tenho um símbolo matemático que parece um V, dessa forma aqui, parece um V. Esse símbolo matemático, ele é chamado de radical. Se eu colocar dentro desse radical um número quadrado perfeito, então como é que eu vou ler essa simbologia matemática, esse símbolo matemático? Eu vou ler da seguinte maneira: raiz quadrada de 25, ok? Então eu peguei o símbolo, que é o radical, coloquei dentro do radical um quadrado perfeito, então eu tenho uma nova operação, que a gente lê da seguinte maneira: raiz quadrada de 25. É lógico que aqui, dentro desse radical, nós temos um número, e esse númerozinho é o 2. Mas os matemáticos entraram em acordo e decidiram que não é necessário, quando se trata de raiz quadrada, que você coloque esse númerozinho bem aqui, dentro do radical, ok? Mas fica subentendido sempre, quando você vê o radical e um quadrado perfeito dentro, ou qualquer outro número, você já sabe. Se não tiver o númerozinho aqui, você já sabe, raiz quadrada, certo? Daquele número. E o resultado desta operação vai ser o 5. De onde foi que eu tirei esse 5? Foi bem aqui, ó, do cálculo do quadrado perfeito. 5 vezes 5 igual a 25. Então eu pego um destes valores aqui e vai ser a solução da minha raiz quadrada. Vamos ver outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 36. Veja, eu tenho o radical, eu tenho o quadrado perfeito aqui dentro, e a solução da raiz quadrada de 36 vai ser o próprio 6. Por quê? Por que é o próprio 6? Porque 6 vezes 6 é igual a 36, ok? Então eu pego somente esse valor aqui, ele vai ser a solução. Outro exemplo, raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Mas por que é 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81, certo?
Então, esse 81 é um quadrado perfeito. Vem para dentro do radical. Então, se lê raiz quadrada de 81 e o resultado vai ser um desses valores aqui, né, que multiplicados formam um quadrado perfeito. Tranquilo? Essa é a definição de raiz quadrada. Nós podemos dar nomes aqui, né? Vamos dar nomes aqui para os elementos dessa nova operação. Em primeiro lugar, esta operação ela se chama de radiciação. Então, nós temos aqui o radical, que é este Vzão. Nós temos aqui, dentro do radical, o radicando. E nós temos aqui a raiz. Ok? E o númerozinho que eu falei para vocês, que não vai aparecer, é o índice. É o índice. Então, gente, nós vamos agora aprender como calcular algumas raízes quadradas. Vamos começar com a raiz de 4 sobre 9. A raiz de 4 sobre 9, gente, é a raiz de uma fração. Nós sabemos que os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Por isso que nós vamos começar com uma fração. Então, para você encontrar a raiz quadrada dessa fração, é muito simples. Você pode dividir esta fração dessa forma, ok? Então você vai ter aqui um número bem simples, que você já sabe a raiz. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então toda fração você pode dividir dessa forma. Agora, se em vez de uma fração eu tivesse um número racional na forma de número decimal, dessa forma, então temos a vírgula aí, mas nós podemos eliminar essa vírgula. Como? Transformando esse número decimal em uma fração. Já que a fração é fácil de resolver, então você pega transforma um número decimal numa fração. Você pega todo esse número aqui, tirando a vírgula, coloca no numerador. Conta quantos números tem aqui depois da vírgula, põe um 1 aqui e se tem dois números aqui, então você põe 2 zeros. E está resolvido a transformação. Agora você vai encontrar a raiz quadrada de 225 e a raiz quadrada de 100. Como você já conhece os números quadrados perfeitos, então você vai encontrar dois quadrados perfeitos, onde o 225 esteja entre eles. Por exemplo, nós temos aqui, vamos colocar aqui alguns quadrados perfeitos. 10 vezes 10, 100. 20 vezes 20, 400. 30 vezes 30, 900. Então, observe que o 225 está entre o 100 e o 400. Ó, você pode representar assim, ó, 100, 225, 400. A raiz quadrada de 100, você já sabe, porque o 100 é um quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada vai ser o próprio 10. A raiz quadrada de 400, você já sabe, é um quadrado perfeito. Então, vai ficar aqui vai ficar aqui o 20, né? O 225 também é um quadrado perfeito. Só que ele está entre 10 e 20, ó. Entre 10 e 20. Então, qual seria esse número? Dá para você
por intuição, saber que é o 15. Por quê? Porque 225 termina em 5. Mas aí você pode ir testando os números. Você pode pensar que é o 14, você pode pensar que é o 16. Aí se você tiver dúvida, né? Se você tiver dúvida, vamos imaginar que fosse, vamos supor que eu achasse que era o 14. Então, como é que eu poderia ter certeza? Então eu ia multiplicar 14 vezes 14. 4 vezes 4 dá 16, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Aí, 5 e 4, 9, 196. Então, não é o 14, porque o 14 vezes o 14 dá 196. Então, só pode ser o 15. Aí você confirma, ó, faz a continha também de multiplicação. 5 vezes 5 dá 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. 5. 7, 5, 12. Vai 1. 1 e 1, 2. 225. Então, você conclui que o 15 é a raiz quadrada de 225. E qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, tá aí a solução. Muito simples, né? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver aqui a raiz de 34. A raiz de 34, gente, ela aparentemente é fácil, né? Mas se você for atrás dos quadrados perfeitos, por exemplo, você vai ter 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, observe que o 34 está entre o 25 e o 36. Então, nesse caso, não vai ter nenhum número aqui entre 5 e 6 que multiplicado duas vezes dê 34. Então, nesse caso, a raiz quadrada de 34 não é a raiz quadrada de um quadrado perfeito. Então, você não vai encontrar uma raiz quadrada exata. Você vai encontrar uma raiz quadrada aproximada. E como é que você vai fazer? Você vai usar o mesmo método. Você só não vai encontrar uma raiz exata. Você vai encontrar uma raiz aproximada. Então, no caso aqui, você tem o 25 e o 36. Entre um e o outro está o 34. Você sabe que a raiz de 25 é 5. A raiz quadrada de 36 é 6, que você viu aqui, ó. Muito bem. Então, entre o 5 e o 6 existem infinitos números. Por exemplo, nós poderíamos representar bem aqui, ó, 5, 6. Então, olha quantos números aí nós temos entre 5 e 6. Um desses números aqui vai ser aproximadamente a nossa raiz que nós estamos querendo, com aproximação decimal. Então, basta você pensar o seguinte: o 34 está mais perto de 36 ou está mais perto de 25? O 34 está mais perto de 36. Muito bem. Então, a raiz aproximada de 34 vai estar mais perto de 6 do que de 5, certo? Então, mais perto de 6 aqui, nós temos, por exemplo, o 5,7, o 5,8, 5,9. Então, qual será? Vamos escolher aqui o 5,7, né? Vamos fazer um teste aqui. Ó, 5,7 vezes 5,7. 7 vezes 7 dá 49, vão 4. 7 vezes 5 dá 35. Mais 4 dá 39. 5 vezes 7 dá 35. Vão 3. 5 vezes 5 dá 25. Com 3,
28. Então, soma 9, 9 e 5 dá 14, vai 1, 3 e 1, 4 e 8, 12, vai 1. 32,49. São dois números aqui, duas casas decimais aqui depois da vírgula, então duas casas aqui, dá 32,49. Vamos tentar agora o 5,8. Vamos fazer aqui embaixo. 5,8 vezes 5,8. 8 vezes 8 dá 64, vão 6. 5 vezes 8 dá 46. 5 vezes 8 dá 40, vão 4. 5 vezes 5 dá 25, com 4 dá 29. Então você tem 4, 6, somando, né? 9, 4, 13, vai 1. 33,64. Então, no caso aqui, ó, 5,8 vezes 5,8 dá mais próximo de 34. Então, no caso aqui, a minha raiz aproximada, com a aproximação de um décimo ou decimal, vai ser de 5,8. Ok? Entre 5,8 e 5,9 também tem infinitos números. Eu poderia também, se eu quisesse uma aproximação centesimal, eu colocar um número aqui, 1, 2, 3, 4, e ir testando e multiplicando, até que chegasse no número mais próximo de 34 possível. Aí eu teria uma aproximação centesimal, ok? Então, gente, para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos ver apenas estes 3 exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar a gente, que a gente responde. Procure aí na plataforma, através do grupo de WhatsApp, pode perguntar que a gente vai tirar a dúvida de vocês. Então, valeu!